bem-vindo a mais um podcast aqui do NIT Rio, onde a gente fala sobre empreendedorismo, sobre inovação, sobre tecnologia e principalmente a gente traz convidados que, em geral, são jovens cientistas que estão criando soluções que vêm da ciência e são soluções que vão chegar já chegaram no mercado ou que vão chegar no mercado em breve. Então, o ideal aqui é que vocês conheçam esses jovens cientistas e se inspirem também para vocês criarem spin-offs acadêmicas, atuem também no empreendedorismo. Muito obrigada, eu sou a Mariana Bottino e a convidada de hoje é a Yolanda, tá, do Instituto Nacional de Tecnologia. Obrigada, Yolanda, por você estar aqui com a gente. Por ter aceito o convite de vir falar um pouquinho de você, um pouquinho da sua vida, da sua trajetória. Obrigada. Eu que agradeço, Mariana. Boa tarde a todos que estão assistindo. É um prazer estar aqui falando um pouquinho da minha carreira, de como eu entrei nesse mundo do empreendedorismo. Eu espero que a gente bata um papo bem interessante, bem legal. Eu acho que sim. Nós vamos debater sim, com certeza. Todo mundo que vem aqui tem uma história para contar, sabe? Tem uma trajetória particular e que eu tenho certeza que agrega muito, assim, a gente, né? Então, Yolanda, eu vou pedir para você começar se apresentando, falando da sua formação, se você é mestre, se você é doutora, fala um pouquinho dessa parte científica, tá? A minha formação é em biologia, eu fiz licenciatura e bacharelado pela UERJ. Depois eu segui a carreira acadêmica, já engrenei direto no mestrado e depois no doutorado. E ao final do doutorado eu resolvi empreender. Resolvi. Já no final do doutorado. Já no final do doutorado. Resolvi empreender e criei a minha startup, que se chama Sol Nano, Soluções em Nanotecnologia, e que é recente no mercado. Criei ela no passado. E foi assim, essa foi minha trajetória. Sim, mas me fala aqui uma coisa. Muitos de nós, né, que entramos na carreira científica, a maioria continua querendo seguir nessa trajetória, né? São poucas as pessoas que olham assim para o mercado e identificam de repente uma oportunidade ou que assim nunca despertaram para isso, sabe? Poxa, eu tenho aqui um negócio, eu posso criar um negócio, ainda que seja difícil. Você, quando você começou na biologia, você, desde a graduação, já pensava em criar uma empresa, em ser empresária? Ou não? Foi algo que você foi descobrindo no teu caminho? Porque, de repente, você assistiu alguma palestra, você viu alguma aula, você viu alguma notícia? O que despertou você para isso? Então, na verdade, eu não tinha esse pensamento empreendedor. Não tinha, né? Eu comecei na biologia, fiz a licenciatura, que queria seguir para dar aula, mas fui me descobrindo na pesquisa. Então, sempre estudei a parte de organismos marinhos. Adoro essa parte da biologia, tá? Vamos um parêntese de aqui. organismos marinhos. Então, assim que eu entrei na UERJ, eu entrei num projeto chamado Projeto Coral Sol, que era como estagiária voluntária. Lá eu pude ter acesso a... Esse projeto é bem legal, porque ele fala de corais que não são daqui do Brasil, são corais vindo da região do Pacífico. Então, eu tive todo um acesso a partir da pesquisa desses corais. E, a partir daí, eu desenvolvi no laboratório. Esse projeto foi fundado pelo professor Joel Creed, do Laboratório de Ecologia Marinha Bêntica, da UERJ, e eu pude desenvolver o meu projeto de pesquisa de monografia lá. Então, eu participei estudando, fazendo monitoramento desses corais na região de Angra dos Reis e Paraty, uma estação ecológica. E, posteriormente, eu fui fazer o meu mestrado com a professora Beatriz Fleury, também com organismos marinhos, no Laboratório de Ecologia Marinha e Química, sendo que aí eu voltei, em vez de... além de estudar ecologia, eu comecei a estudar a parte de produtos químicos que esses organismos produzem, né? E no meu doutorado eu continuei nesse laboratório e foi durante o doutorado que eu tive esse estalo da questão de como o meu estudo poderia virar um produto.
e chegar ao mercado. Então, no doutorado, eu continuei esses estudos com produtos naturais, sendo que voltados para impedir a incrustação marinha. Então, o que seria isso? A incrustação é quando os organismos marinhos, cracas, algas, mexilhões, eles se fixam em qualquer estrutura que esteja submersa, né? Então, por exemplo, cascos de navios, plataformas de petróleo, pires. Então, no meu doutorado, eu busquei substâncias que fossem naturais e pudessem impedir essa fixação. Ah, que maneiro. Então, algumas substâncias tiveram atividades bem interessantes e eu desenvolvi essa pesquisa em parceria, foi aí que eu conheci o INT, em parceria com o Instituto Nacional de Tecnologia, onde o meu co-orientador, o Dr. Fábio Dantas, a ideia era pegar essas substâncias naturais e transformar em nanopartículas. Sim. Então, aplicar, ter uma nanotecnologia ali embarcada. Foi aí que eu comecei a desenvolver parte da minha pesquisa de doutorado no INT. E ele é que plantou a sementinha. O Fábio Dantas, ele é super empreendedor, a gente Porque ele conhece tem essa ele. visão, então, assim, ele começou a conversar comigo sobre essa questão de empreender, de que talvez as substâncias que eu estava estudando poderia virar um produto para o mercado. E ele tem o costume de todos os alunos dele, ele fazer mentorias de gestão de inovação, gestão de projetos. Então, ele se dedica um tempo a fazer essas capacitações com os alunos. Então, foi que eu comecei a entender e entrar nesse assunto, porque até então eu não tinha contato com empreendedorismo, eu não sabia nem o que era uma startup. Nossa. Porque na universidade isso não é abordado. Não mesmo. Entende? Então, assim, eu não tive nenhuma disciplina na universidade falando disso, falando que abordava patentes. Contato com patentes eu tive no doutorado com ele, que eu fui aprender a fazer buscas de patentes. Então, assim, isso não é incentivado. Pouquíssimo incentivado na universidade. Pouquíssimo discutido, né? Então, a partir daí que ele plantando essa sementinha em mim, eu fui tentando me procurar, me capacitar, fazer alguns cursos, entender, estudar. E durante o doutorado mesmo, eu participei de alguns cursos, por exemplo, o curso do Sebrae, Catalisa. Isso lá na época da pandemia, em 2021. Excelente o curso, muito bom. Eu participei da primeira etapa, me escrevi um projeto, aí fui selecionada e participei da primeira etapa. E aí que começou a dar um estalo de quanto que o empreender é diferente do que a gente fazia dentro da academia. Mas foi assim que iniciou. Então, não tinha essa vontade surgiu. Ela surgiu. E foi uma oportunidade que eu vi, que eu acho muito importante, assim, porque a gente segue essa carreira acadêmica e geralmente você faz a graduação, mestrado, doutorado e vai ser um professor universitário. Ou vai ser um pesquisador dentro do instituto, né? Sim. De pesquisa. Você não vê oportunidades, muitas oportunidades fora disso. Então, o que acontece? Hoje em dia, muitos doutores são formados, cerca de 90 mil doutores por ano, e não tem mercado para absorver essa mão de obra. Então, quando vai chegando no finalzinho do doutorado, a gente começa a bater aquele pânico, né? O que eu vou fazer agora? Eu estou batendo na porta de uma empresa e não consigo, Exatamente. Entrar. E aí? Sim. E aí eu vi, na criação da startup, uma oportunidade de eu continuar desenvolvendo minha pesquisa, atuar como pesquisadora, conseguir me sustentar financeiramente, né? E conseguir também dar oportunidades de emprego para outros profissionais que têm a qualificação igual a minha ou até maior, para a gente conseguir absorver essa mão de obra. Então, foi mais ou menos assim. Virada de chave, né? Bastante. Virada Total. de chave, virada de mentalidade. Agora, ainda na tua carreira científica, assim, porque a gente enfrenta obstáculos, né, na nossa trajetória profissional. Depois a gente fala da obstáculos na vida do empreendedorismo. Mas na área científica,
quando você estava fazendo mestrado e doutorado, você identificou você enfrentou alguns obstáculos que te marcaram, ou não, assim, a sua vida acadêmica fluiu, porque muitas das vezes tem jovens cientistas que dão a sorte de encontrar pesquisadores que de fato, sabe, te colocam para cima, sabe, né? Fomentam, veem em você talentos, determinados talentos e vai fomentando. Para você foi assim? Como que foi? Eu tive essa sorte. Os meus orientadores, eles sempre me incentivaram a seguir, até hoje incentivam os alunos, acreditam no potencial dos seus alunos. Sim. Então, eu tive essa sorte em relação à orientação. Eu acho que o maior obstáculo, quando você vai desenvolver uma pesquisa, é a questão de financiamento, né? Porque você desenvolver uma pesquisa hoje em dia não é barato. Geralmente a gente não tem uma estrutura física adequada, então necessita de um equipamento. Sim. Que talvez não tenha no laboratório, ou você precisa, no meu caso, que a gente fazia muita pesquisa de campo, então muito no mar. Então a gente precisava de verba para alugar uma embarcação, para alugar um equipamento de mergulho, a diária, então muito custoso. E essa questão do financiamento faz toda a diferença. Então, a gente tentava conseguir dar o nosso máximo, fazer uma pesquisa de qualidade com um orçamento restrito. Sim. Eu acho que o maior obstáculo da pesquisa no Brasil é essa questão, financiamento e estrutura. Sendo que a gente consegue, assim, como um bom brasileiro, né, a gente consegue resolver e tentar dar o nosso melhor. Verdade. E fazer uma pesquisa de qualidade. Verdade. Então, eu acho que a questão das parcerias é fundamental. Parceria entre pesquisadores, entre instituições, porque cada um consegue contribuir com o que tem, né, com a sua expertise, com a sua estrutura. Às vezes um tem um equipamento que pode fazer análise naquele instituto, o outro tem um solvente, um reagente específico que você precisa usar, e assim, com essa parceria, essa troca, se faz pesquisa de qualidade. Sim, mas tem que ter essas parcerias de fato. E assim, você agora tá muito mais à frente da sua startup, né? Você é a fundadora, né? Responsável, CEO por essa startup. Como é que foi a transição da tua carreira acadêmica para, ainda que você permaneça cientista, porque você continua sendo uma cientista, né? Mas tem uma mentalidade ali que faz parte, né, das startups, que a gente precisa adotar que a gente não aprende na universidade, que é totalmente diferente. Como que foi essa transição, assim? Como quando você, sabe, caramba, eu tô aqui agora eu sou a fundadora da Sol Nano. E aí, como é que foi isso? Eu acho que eu ainda tô nessa transição, na verdade, né? Porque é muito difícil você fazer esse corte. A gente, na academia, é moldado a vida inteira a pensar como um pesquisador, né? Então, a gente tem essa caixinha da pesquisa, então pensa hipótese, método científico, resultado, análise estatística e tal. E quando você se vê empreendendo, a mentalidade é completamente diferente. Então, eu tive que aprender a, por exemplo, entender o que é uma dor de mercado, o que é uma proposta de valor. Sim. Entender que a minha tecnologia não é a solução, que a solução é muito mais do que a tecnologia. Olha. Então, esses conceitos eu fui aprendendo, como eu falei, de acordo com os cursos que eu fui fazendo. Sim. Então, esse curso do Sebrae é excelente porque ele pega o doutor, né, o pesquisador lá do início sem noção nenhuma e tenta explicar e internalizar esses conceitos, né, na cabeça do pesquisador. Então, é um curso que agora eu estou fazendo o segundo ciclo, a gente está participando desse Catalisa 2 agora, legal. Porque na época, quando eu participei, eu não tinha empresa ainda, estava no meio do doutorado, não entendia direito o que estava fazendo. A gente só participou da primeira etapa. Aí agora a gente conseguiu entrar no ciclo 2
Eu espero que a gente consiga avançar nas demais etapas, até porque a cabeça está diferente, o modo de pensar está diferente do que era alguns anos atrás. Sim. Eu acho que a gente tem mais chance. Mas eu acho que ainda não deu esse estalo da transição. Está Se sendo adaptar. muito desafiador. Muitos momentos ainda me pego pensando como uma pesquisadora, sendo que está tudo sendo muito novidade. Então, eu estou aprendendo a estar à frente, representar a Solnana, a startup. Estou aprendendo a me posicionar frente aos parceiros, a procurar participar mais de eventos, não eventos científicos, mas eventos da área de mercado que a gente pretende desenvolver o produto, que é a área naval. Então, está sendo bem diferente. Eu estou tendo apoio, né, de parceiros, de pessoas que estão me ajudando lá no INT. Estou buscando parcerias com outras instituições para a gente tentar se envolver mais. Mas está sendo tudo muito novo para mim. Muito Ainda estou novo. nessa transição. Sim. Às vezes ainda confunde os papéis de pesquisador e empreendedor. Imagino, porque eu acredito também que um dos maiores desafios, assim, pelo que eu percebo, maiores desafios do cientista é, primeiro, se conectar à dor do mercado, é entender o que o mercado está falando, né? E o fato de você ter que, vamos dizer assim, correr atrás desse mercado e conversar com eles e ouvir o que eles têm a dizer. Olha, o que eu preciso disso, isso daqui não funciona, isso funciona, aquilo não, né? Exatamente. E você tentar, ao mesmo tempo, administrar o fato que você falou muito bem. Caramba, às vezes a minha tecnologia não serve, né? Mas o teu conhecimento serve. Porque aí você consegue dar um jeito nessa tecnologia e ajustar. Exatamente. Né? Porque a tecnologia é o que a gente desenvolve, né, dentro do laboratório. Sim. Foi o que eu estudei. Mas como a gente apresenta isso para o mercado? Né? A apresentação é de uma forma diferente. Às vezes, o que a gente pensa como pesquisador que o cliente final precisa é completamente do que ele deseja. Então, se a gente apresentar um produto dessa forma que a gente está pensando, de repente não seja aceito. Então, é muito importante, e eu estou participando desse processo agora, de escutar o cliente, de chegar no cliente final, entender o que ele precisa, qual a dificuldade que ele está tendo, para eu poder elaborar uma solução que atenda às necessidades dele. Entendi. Chegar nesses clientes que você fala, que eu imagino que sejam grandes empresas, vamos chutar assim, né, da área naval, é um desafio? Muito. Porque, no nosso caso da Solnano, a gente trabalha com o nosso mercado-alvo, são fábricas de tintas navais. E a gente chegar nesse mercado é um mercado muito fechado. Então, a gente fala que é um B2B, né? B2B. Então, é muito difícil você chegar. Tem que ter contato, tem que ter pessoas que conhece e consiga fazer essa ligação, a gente conseguir ter acesso a eles para conseguir conversar. Isso está sendo um grande desafio. E por isso que agora, assim, como empreendedora, eu estou me dedicando mais a participar desses tipos de eventos que eu nunca fui relacionado à área naval. Tentando entender, buscar para fazer essa ligação, esse networking e conseguir acesso a eles, para entender as dores dele e como eu posso solucionar. Entendi. E aí acaba que é uma pergunta inevitável, né, da gente fazer. Ela é uma mulher, né, entrando num ambiente predominantemente masculino, né, que a gente sabe. E já é um desafio para a gente mesmo. Já é um desafio por si só a inserção no mercado em si, né? Sendo conduzido por uma mulher, você sente que existe alguma resistência por parte desses empresários, de repente não ouvir tanto o que você tem a dizer, não considerar. Com certeza. Né? Você percebe isso ainda? Muito. Muita coisa. A mulher, ela, no mundo assim, empreendedor, que é dominado por homens, como você falou, ela não tem muito lugar de fala, né?
Então, quando a gente, várias vezes, assim, uma conversa, ou a pessoa não está dando muita atenção para o que você está falando, ou você é frequentemente interrompida, né? Interrompida. É, assim, interrompida, assim, não na questão de bruscamente, sabe? Mas te cortam, Sim. entendeu? Então, às vezes Peraí que eu tenho que falar rapidinho com o meu amigo ali. Alguma coisa desse tipo. Então, assim como no mundo no ambiente de qualquer negócio, na área que eu tô, não é diferente. Então, a gente tem que estar o tempo todo se afirmando, mostrando que nós somos capazes, que a gente está entendendo o que a gente está falando, o que a gente está desenvolvendo, Claro, sim, entende? sim. E se colocando. Fora as questões de assédio, né? Que as mulheres frequentemente sofrem. Então, assim, é bem complicado, mas a gente tem que enfrentar e tem que se colocar e se fazer vista e respeitada. Sim, sim. E aí, então, você está numa fase agora de você rastrear o mercado, né? Você já teve algumas reuniões com esses empresários, né? Tanto é que você coleta feedback. O estágio da tua startup agora, no momento, é esse. Sim, a gente está numa etapa inicial de desenvolver é um aditivo, né? Como eu falei, foi uma substância que eu trouxe do meu doutorado e agora a gente está transformando num aditivo para ser formulado junto com tintas das tintas navais, né? E a gente está no estágio de desenvolvimento desse aditivo, fazendo testes de formulações para ver como é o comportamento do aditivo formulado na tinta, testes de concentrações, e isso na parte de pesquisa, né? E na questão empreendedora de negócios, a gente está numa etapa de conversa, de tentar uma parceria, de entender as dores do mercado e tentar uma parceria, talvez até para desenvolver o aditivo junto com essas empresas. Eles vêm, é porque você comentou que esse aditivo, ele é natural. Sim. Não é isso? Né? Quer dizer, tem uma certa biocompatibilidade, né, com os organismos, enfim, acho que não danifica tanto. Não, na verdade, vai desencrustar, né? Então... Não, o que acontece é que as tintas anti-incrustantes que existem atualmente, elas são formuladas com alguns biocidas tóxicos, como metais pesados, né? E são biocidas, matam os organismos, mas ao mesmo tempo eles são liberados no ambiente marinho. E aí eles podem se acumular, né? Causando ecotoxicidade, pode chegar até o ser humano através do consumo de pescado. Então, existe um viés, né, para sustentabilidade. Então, existe uma organização marítima internacional que ele fazem alguns decretos, leis, para organizar, né, o setor naval. E eles estão pressionando as empresas de tintas a formularem produtos compatíveis com o ambiente, né? Menos tóxicos, mais sustentáveis. Então, existe essa demanda de mercado de tintas mais sustentáveis, que causam menos danos, menos tóxicos para o ambiente. E é nesse viés que a gente entra, que vocês que a gente busca. E ainda assim, os fabricantes de tintas, eles ainda resistem a essa proposta? Ou você acha que eles já sabem, já tipo, não, o que a gente tem aqui já resolve? Existem diversas tecnologias que eles estão produzindo, né? Além de tintas com esses biocidas, eles estão produzem, já colocaram no mercado, alguns revestimentos que não possuem, são livres de biocidas, mas é outros tipos de revestimentos, né? Não seria um revestimento comum de tinta, mas ainda tem, grande parte, 90% que utiliza de tintas com biocida, né? Basicamente com cobre formulado. E eles sabem dessa questão. O problema todo é eles entenderem que, como você falou, é um biocida natural, biodegradável, isso seja um produto que possa substituir o cobre.
Então, eles aceitarem a desenvolverem o produto com a gente. Porque cada dessas, são multinacionais, né? Cada empresa dessas tem o próprio laboratório deles de P&D. Então, eles fazem o desenvolvimento das tintas deles. Sim, entendi. Então, não são tão abertos assim a propostas de fora. Sim, entendi. Mas não é impossível. Algumas empresas, eles fazem até editais de co-desenvolvimento, então chamam algumas empresas para desenvolverem, mas é difícil. Você tem que mostrar que o seu produto é bom e que eles podem usar. Porque o aditivo ele está sendo produzido, mas ele tem que ser formulado na tinta deles. Então, eles têm que entender que aquele aditivo não vai alterar a formulação da tinta deles, ou não vai alterar o processo de produção da tinta deles. É nessa fase que a gente está. A gente está estudando para ver um modo de formular o aditivo na tinta, de uma forma mais conveniente para o fabricante, sem que haja alterações no processo produtivo dele, indicar uma melhor forma de incluir esse produto na formulação. Entendi. Então, acontece, assim, as conversas, as reuniões, elas são possíveis, não são fáceis, mas se a gente demonstrar que é um produto como a gente tem, de alta eficiência, a questão da nanotecnologia embarcada, não é impossível. A gente é bem confiante de que vai conseguir, sim. Sim. O teu mercado é internacional, então, né? Que você falou de multinacionais, né? Então, o teu mercado são as empresas, não só nacionais, é um mercado de empresas multinacionais e até internacional. Apesar dessas grandes fábricas, elas são multinacionais, mas elas têm fábricas, plantas de produção aqui no Brasil, mas a formulação é uma só para o mundo todo. E assim, eu não sei se é a fase também que você está atualmente, na questão de investimento, né? Eu não sei se você chegou num momento, assim, já sentiu que você pode conversar com investidores ou ainda não? É algo que você vai deixar talvez um pouquinho mais para frente. Como é que você mantém a tua startup atualmente? Então, a minha startup, ela é muito nova, né? Como eu falei, é um bebezinho, foi criada ano passado. A gente começou com financiamento do Doutor Empreendedor, que é um edital da FAPERJ. Escrevi um projeto para esse edital, nós fomos selecionados. Então, esse edital ele fornece um auxílio financeiro para você desenvolver o que você propõe em 2 anos, né? Em 2 anos. Em 2 anos. Oferece também uma bolsa. Tem que correr. Corre. Uma bolsa para o doutor, para poder se dedicar, e uma bolsa de estágio de iniciação tecnológica. Então, você conseguir um bolsista, né, de nível de graduação ainda, para conseguir te ajudar a desenvolver isso. Então, é o financiamento que hoje a Solnano tem. Né? Também conseguimos um projeto do pesquisador na empresa do CNPq. Esse edital ele é bem legal porque a gente conseguiu 4 bolsas com eles, então possibilitou aumentar a equipe. Que legal. E é voltado para startups, para empresas que estão surgindo agora, para fixar esses pesquisadores aqui no Brasil. Então a gente conseguiu aumentar a equipe para dar uma acelerada no processo. Sim. Mas eu acho que no início, quando você está no início, é fomento público. É focar em fomento público. Essa é a dica que eu dou para quem está começando. Perfeito. Porque é muito difícil conseguir um investidor que investe um dinheiro numa etapa tão inicial. Eu sei que existem investidores, né, particulares, investidores anjos, grupos de financiamento, como Capital Venture, que eles investem em empresas de grande risco, que no caso é das startups. Sendo que eu acho que tem que estar minimamente consolidado. E quando você está muito no início, às vezes você está numa fase de ideação ainda,
é o fomento público. Entendi. Então, tem editais da FINEP, Embrapi, que eu acho que a gente vai focar agora, os próximos editais, para conseguir mais investimentos. Sim. Mas é o que o empreendedor que está começando agora, na minha opinião, tem que focar. É a linha que tem que seguir mesmo. Ainda existe uma certa resistência, assim, de investidores privados, né, em relação às deep techs, né? Eles querem ver um mercado um pouquinho mais validado, né, da sua tecnologia. Você já está com uma certa cartela de clientes, né, vamos dizer assim. Então, É porque, assim, também tem a questão, quando a gente fala de startups, tem a diferença de uma startup de TI, de tecnologia da informação, e uma deep tech. sim. Quando o investidor, uma startup de TI, ela desenvolve o produto, né, a solução dela, e com 3, 4 anos no mercado, já está tendo um retorno financeiro. E isso é ótimo para um investidor privado. Agora, uma deep tech, não. A deep tech, ela necessita de um financiamento muito maior, por um longo tempo. Sim. Então, para a gente desenvolver um produto, principalmente áreas de biotecnologia, às vezes demora até colocar no mercado, cerca de 10 anos para ter um retorno. Sim. Então, um investidor privado, às vezes, não tem esse tempo. Não quer esperar tanto tempo. Exato. Então, é mais difícil de se conseguir. Sim. Isso eu participei recentemente de um encontro feito pela FINEP sobre deep techs, financiamentos, né, para deep techs. E foi muito discutido isso, que o financiamento em questão de valor e tempo para deep tech é diferente de uma startup de TI. Então, por isso que eu acho que, inicialmente, a gente deve focar em editais públicos mesmo. Sim. Aí, quando tiver uma coisa, pelo menos um MVP, né? Um produto mínimo viável em mãos, aí já dá para buscar, olha, dá certo, a gente formulou, tá aqui. Sim. Uma prova. Eu tiver com um TRL, né? Um nível de desenvolvimento tecnológico mais avançado, Sim. Aí dá para conversar com o investidor privado. Sim, verdade. E assim, agora, mudando um pouquinho o assunto, a gente está quase caminhando para o final da nossa conversa, mas deixa eu explorar um pouquinho mais da sua expertise. Um dos assuntos que a gente colocou no início, né? Quando você está na carreira científica, você tem uma certa postura. E agora você está na empresa, então é outra postura. Verdade. Então, me fala um pouquinho como é que está sendo essa experiência para você. O que você teve que aprender quando você viu que, de novo, caramba, olha, eu sou a fundadora dessa startup, tem pessoas que eu estou contratando, né, que eu estou chamando para serem bolsistas para ajudarem no desenvolvimento. E isso daqui não é só uma pesquisa científica, isso aqui é uma empresa. É uma empresa. A tua cabeça já virou a chave para isso. Você está aprendendo determinadas coisas, né, que o empresário tem que ter. Me fala um pouquinho disso daí. Estou aprendendo bastante coisa. Eu acho que o principal é fazer a gestão disso. Porque o tempo é curto, restrito. Você tem uma equipe, no caso, eu falei, agora eu estou com 6 pessoas na equipe, né? 6 contando pessoas, com as nossa. sócias. Então, é você conseguir gerir as atividades, tanto de pesquisa, tá ali controlando, vendo os próximos passos, fazendo o cronograma das atividades, e ao mesmo tempo gerir a parte de negócios. Isso que eu estou tentando aprender. Mas a gente, como mãe, a gente já faz essa gestão de tempo na nossa vida. Então, Muito assim, bom. não está sendo tão difícil. Mas eu acho que a questão de também a gestão de recursos humanos, você saber comandar, mas ao mesmo tempo você ser gentil, saber cobrar de uma forma mais, né, suave, cobrar resultados, porque a empresa é isso, entendeu? A gente caminha
em torno de objetivos, metas e resultados. Então, eu acho que o que foi diferente da pesquisa foi isso. Sempre tá ali, ó, uma meta para alcançar, meta, e tentar perseguir aquilo e tentar fazer a gestão de todas as atividades em busca daquele objetivo, daquela meta. E antenada, né? O que toda a tua equipe está fazendo, né? Porque isso vai impactar completamente na sua conversa ali no dia seguinte com uma empresa. Exatamente. Tem momentos na empresa que a gente tem de tomada de decisão. Principalmente no desenvolvimento do produto. Olha, a gente testou, não deu certo, e agora? Para que caminho a gente vai? E aí tem que se reunir, pensar, conversar, qual a melhor forma de modificar, que caminho vai seguir. E isso é o tempo inteiro numa empresa, no momento de tomada de decisão. Lá, como sou eu e mais 2 sócias, né? Uma química, que é a Adriana, e uma bióloga também, que é a Carolina. Engraçado que essa bióloga, ela foi minha aluna de graduação e de mestrado. Ela seguiu nessa linha de anti-incrustação também. E a gente se divide. Então, eu faço a gestão geral da empresa, da equipe, né? A Adriana, ela fica com mais a gestão técnica, então, de desenvolvimento do produto, por ela ser química. Então, ela está mais ali junto com os estagiários no laboratório. Mas também atua no desenvolvimento de projetos para buscar novos investimentos, novos editais. E a Carol, ela fica na parte mais de gestão de marketing, que não é a formação dela, mas pelas características dela, é uma pessoa bem comunicativa. Então, ela ficou mais nessa parte de marketing e dos testes que a gente faz biológicos, né, de incrustação. Então, a gente se dividiu assim. Mas tem momentos que se mistura tudo. Tudo se mistura. Que aí a gente tem que sentar na mesa, sentar todo mundo, conversar, ver o que vai fazer, o resultado que deu, e aí os papéis se confundem. Sim. Não, mas olha que legal que você está falando, que eu já achei o máximo, assim, vocês já entenderam que cada uma precisava ter atribuições muito específicas, Sim. né? Olha só, meninas, a gente vai aqui se dividir, né? Você cuida disso, cuida daquilo. Você já classificou isso na sua empresa, se dividiram bem, que já é um passo muito positivo para essa empresa dar certo, né? Para essa sociedade funcionar. Isso foi uma dica, né? Uma orientação da mentora. Dentro do INT, a gente tem mentoria. Sim, com a Paula Gonzaga. A Paula maravilhosa. Sim. E ela orientou, assim, primeira conversa, gente, quem vai fazer o quê? Quem vai fazer o quê? Excelente. Essa foi a pergunta. Quem vai fazer o quê? Vocês têm que se dividir. Não vão dar conta de tudo. E aí, a gente sentou, conversou e resolveu se dividir pelas características que cada uma tinha. Ótimo. E isso, assim, é ótimo, porque cada uma faz suas atividades e aí, em momentos a gente senta só para conversar, em momentos de decisão, olha, deu problema aqui, ou então eu acho melhor a gente fazer desse jeito, tá todo mundo ok, e a gente passa para a próxima etapa. Então, isso é ótimo, porque não acumula, né? Funções. Mas, como eu falei, tem hora que não adianta, que tudo se mistura. Sim. E, assim, foi ótimo a gente se dividir, porque eu não ia conseguir dar conta de tudo. Você não consegue abrir uma empresa sozinha. Eu vejo gente, às vezes, tentando fundar uma startup só ela. Sozinha, não dá, não rola. Impossível. Impossível. É muita coisa para resolver, muitas demandas. Acontece, às vezes, até entre a gente quer participar de um evento e não consegue, porque às vezes tem 2, 3 eventos no mesmo dia, ou reunião, então a gente tem que se dividir. Sim. Acontece isso. E isso é bom, você ter uma equipe. Sim. E uma equipe que entende do assunto, que fala a mesma língua. Então, que você pode ser representada. Nós três, qualquer uma das 3 consegue representar a empresa, os objetivos, valores, tudo. Tranquilamente. E como é que foi a constituição dessa sociedade? Tipo, vocês eram amigas, que aí decidiram se juntar? Então, como que foi? Como eu falei, a Carolina, ela foi minha aluna de mestrado. Sim.
Eu orientei ela no mestrado e na graduação, então já sabia que ela era dessa área de antiincrustação. Ela desenvolve atualmente o doutorado numa linha muito parecida com o que eu fiz, então ela está totalmente por dentro do que a Sonano está fazendo. A Adriana, ela foi bolsista no INT, eu conheci ela no INT, ela foi bolsista do Fábio também. Então, desde lá, a gente já começou uma amizade. Quando eu fui fazer o curso do Catalisa, inscrevi, eu não tinha equipe, não tinha ninguém. Então, eu convidei ela para participar e mais alguns outros bolsistas de lá que já tinham essa visão de startup. Como eu falei, o Fábio sempre tentou orientar os alunos dele assim. Então, eu convidei ela a participar nessa fase lá em 2021. E quando surgiu a oportunidade de montar a empresa agora, eu convidei também. Eu falei assim, olha, estamos junto, Ótimo. você é química, você é o que vai... A bióloga pedindo ajuda para a química. Sim, Acho que a gente vai se complementar no conhecimento. E ela já é sócia em outra startup de eletrofiação no Sul. Então, ela já tinha uma experiência com startups. Ah, legal. Então, isso, assim, acrescentou muito. Ah, Para essa legal. Legal. Pô, bacana. Que ideias, assim, eu sempre vejo, assim, todas as meninas que vêm aqui contar essas histórias, eu sempre vejo, assim, viradas de chave, impressionante. Né, assim, virada de chave na mentalidade, na postura. Olha como é que você está falando da empresa. Não, isso aqui é bom para a empresa. Então, assim, é muito legal de ver, sabe, isso acontecendo, né? E a conquista do mercado vai vindo no seu tempo, a gente sabe que é uma resistência, né? Agora, Yolanda, se você... Agora sim, a gente caminhando para o final do nosso podcast. Aliás, quem tiver qualquer pergunta para a Yolanda, vocês podem mandar também no chat aqui para a gente, que a gente tenta fazer a ponte com a Yolanda. No final, ela divulga as redes sociais dela para vocês conversarem até diretamente com ela também. Sim. Para os cientistas que estão começando, para essa turma e que está fazendo mestrado, doutorado, que ainda está seguindo a carreira acadêmica, mas de repente tem a curiosidade ali do empreendedorismo, assim, o que você falaria para as pessoas, assim, o que você, Yolanda, de repente gostaria de ouvir quando você estava lá na graduação, sabe? Pensa em você lá atrás. O que você falaria hoje? Lá na graduação, assim, como eu falei, eu tive esse apoio, né, esse estalo no doutorado. Talvez se eu tivesse na graduação, já teria mudado totalmente meu pensamento, né? Já teria muito mais amadurecido, numa fase muito mais avançada, de repente, dessa empresa ou de outra. É pensar o porquê que você está fazendo aquela pesquisa. Excelente. Entende? Na biologia a gente faz muita pesquisa de ecologia básica, entende? Mas o que aquilo pode mudar a vida de uma pessoa? Ou a vida do, sei lá, o ambiente? Qual é o objetivo daquilo, do seu estudo? Como aquilo pode ser aplicado? Eu acho que a gente tem que mudar como pesquisador essa mentalidade. E a partir disso a gente consegue enxergar, de repente, uma possível solução no mercado. Ali, Isso. Excelente. Então, acho que eu gostaria de ter ouvido isso lá atrás. Para que você está fazendo isso? O que isso vai mudar o mundo? Como você, com a sua pesquisa, você pode mudar o ambiente em que você está, ou a sociedade que você está inserido? Essa seria a pergunta que, de repente, eu queria ter ouvido lá atrás, entende? Que de repente já ia desencadear alguma coisa em você. Exatamente. Um pouco mais cedo. E você tem, assim, eu não sei se nessa sua trajetória de fazer diversos cursos, de estudar, você tem algum livro que você goste de ler, que você acha que está abrindo um pouco mais a sua cabeça, assim, em termos de te ajudar, assim, a fazer a gestão das pessoas, né? De ver as pessoas, ou então algum podcast que você assista, se é o caso. Tem alguma coisa que você costuma ver ou ouvir
que está te ajudando nesse dia a dia, ou por enquanto você está ainda na fase dos cursos mesmo, ouvindo mais os mentores? Eu ultimamente não tenho tido muito tempo para conseguir A gente ler. que é mãe, um parêntese, né? Desculpa, para conseguir ler. Acabei te fazendo uma pergunta. Mas eu busco muito, por exemplo, no site do Sebrae ou da Firjan, eles têm uns cursos de curta duração, bem rapidinhos. Às vezes de marketing, gestão financeira, gestão de negócios. Que para quem não entende nada, já começa a dar uma luz. Legal. Entende? E são cursinhos rápidos, você consegue assistir. São gratuitos? São gratuitos. Alguns da Firjan eu acho que é de baixo custo, mas no Sebrae tem bastante curso. Então, assim, sempre que eu posso, eu estou assistindo um cursinho desse para conseguir absorver mais conteúdo, né? Entender melhor como fazer a gestão, por exemplo, de pessoas, gestão financeira. Então, para quem ainda não tem noção nenhuma, eu acho que é um caminho, assim. Legal. Né? Que também não tem muito tempo, é um caminho. Sim. Então, é essa dica que eu dou, assim, procurar esses cursinhos rápidos. Mas, com certeza, tem livros e podcasts que falam da área. Sim. Com certeza tem. Sim. Mas eu faço isso. Eu tento assistir esses cursinhos rápidos, às vezes no caminho para o trabalho, voltando de noite. A gente tenta entender melhor alguns conceitos relacionados a empreendedorismo. Já abre muito a cabeça, né? Só de você ouvir temáticas assim que não estão relacionadas muito só de cunho científico, né? Da área da ciência e tal, que a gente acaba se aprofundando mais, já abre a cabeça. Com certeza, porque são conceitos completamente diferentes, né? Totalmente que a gente aprende. Conceito de gestão financeira, fluxo de caixa, aqueles termos que, assim, chega a arrepia de escutar. E que o empreendedor precisa entender, precisa estar com aquilo, né, internalizado. Eu ainda estou nesse processo de internalizar esses conceitos, entender. Em breve você vai ter que ter algum economista lá com você, ou alguém da contábil para te ajudar. Exatamente. O grande problema das startups é isso, porque como a gente tem uma equipe reduzida, então ao mesmo tempo que você está fazendo atividade no laboratório, você tem que dar conta das outras atividades. Então você é o gestor, você é o economista, você é a pessoa do marketing, você é a pessoa da compra da matéria-prima. Você tem que fazer pitch para as empresas, né? Exato. Você tem que prospectar, faz tudo. Faz tudo. Por isso que é importante não montar uma startup sozinho, ter pelo menos algumas pessoas ali para conseguir dividir as tarefas com você, porque não dá para dar conta. Perfeito. Yolanda, muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada pelos insights que você deu aqui. É uma experiência, né? O que você falou, assim, por mais que a sua empresa ainda seja nova, né? Foi criada não tem muito tempo, mas o jeito que você fala já dá para ver, assim, porque a gente sabe como é que é o mundo cientista, né? E quando a gente já está no mundo empresarial, a gente já vê que você já está caminhando muito para esse lado, já está virando muito o teu discurso, assim, mais para um lado mercadológico. Isso é muito bacana de ver. Então, parabéns, obrigada por você ter aceitado aqui conversar com a gente, divulgar a sua empresa Sol Nano. Eu que agradeço a oportunidade, espero que com a minha experiência eu engajo mais pessoas assim, nessa área. Exatamente. E se alguém tiver alguma dúvida, perguntar. Aonde te acham, exatamente? Então, eu tenho o meu LinkedIn, que é Yolanda Ferreira. Tenho o LinkedIn também da empresa, que é Sol Nano Soluções em Nanotecnologia. Ótimo. Podem me procurar também no Instagram, que também é Yolanda Ferreira. Então, qualquer uma dessas redes sociais, eu estou super acessível. Então, perfeito. Pessoal, anotado aí. Qualquer coisa, é só conversar com a Yolanda, tirar dúvidas com ela. E, de novo, se vocês tiverem também qualquer dúvida de empreendedorismo, também manda no chat aqui pra gente, que a gente vai ter o maior prazer de te ajudar. Tá? Obrigada, Yolanda. Obrigada a você. Obrigada, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.